Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no nosso canal. Hoje eu trouxe para vocês uma narrativa que vai mexer com os seus corações e mostrar como o destino pode transformar vidas de uma forma que jamais imaginamos. Imaginem uma jovem simples, trabalhadora, que todos os dias acorda cedo para cuidar de quem mais ama no mundo. Ela vive uma vida de rotina, quase invisível para os outros, até que um dia recebe um convite que mudará tudo para sempre. Do outro lado, temos um homem de sucesso, acostumado a ter tudo sob controle, mas que carrega uma solidão profunda no peito. Quando esses dois mundos se encontram em uma noite especial, algo extraordinário acontece. Um vestido vermelho, um olhar que paralisa o tempo e um coração que bate pela primeira vez em anos. Mas será que o amor é suficiente para vencer todas as barreiras que a vida coloca no nosso caminho? Quero agradecer de coração a cada um de vocês que está aqui, que comenta nas nossas histórias, compartilhando suas emoções, que divide nossos vídeos com pessoas queridas. Vocês fazem este canal existir. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora para não perder nenhuma das próximas histórias que preparamos com tanto carinho. Agora me contem. Enquanto ouvem nossa história de hoje, vocês estão relaxando depois de um dia cheio, talvez preparando aquele lanchinho gostoso ou simplesmente descansando em um cantinho especial da casa? Deixem nos comentários como vocês curtem esses momentos conosco. Então fiquem confortáveis, porque agora vamos começar nossa história de amor, transformação e segundas chances. Vamos lá. O despertador tocou às 5 da manhã como todos os dias, mas Camila Santos já estava acordada há alguns minutos, olhando o teto do pequeno quarto que dividia com sua avó. Aos 24 anos, ela tinha uma rotina que poucas pessoas da sua idade conseguiam manter com tanta disciplina. Levantou-se devagar para não fazer barulho, vestiu a roupa simples de sempre e caminhou até a cozinha do apartamento de 2 cômodos, onde morava desde que seus pais morreram em um acidente de carro, há 6 anos. A primeira coisa que fazia era preparar o remédio da avó Maria, uma senhora de 78 anos que lutava contra o diabetes e problemas no coração. "Vovó, está na hora do remédio", sussurrava Camila, ajudando a idosa a sentar na cama. A avó sorria com carinho, segurava a mão da neta e sempre dizia a mesma coisa. "Minha menina, você trabalha demais. Um dia Deus vai mandar alguém especial para cuidar de você também." Camila apenas sorria, beijava a testa enrugada e respondia que tinha tudo o que precisava ali com ela. Depois de deixar a avó tomando café e assistindo sua novela matinal, Camila pegava 2 ônibus para chegar até o bairro Nobre, onde ficava a mansão onde trabalhava. A casa era imensa, com jardins bem cuidados, piscina cristalina e uma garagem que abrigava 3 carros importados. Ela tinha começado a trabalhar ali há 1 ano, quando a antiga empregada se aposentou, e desde o primeiro dia se impressionava com o tamanho e o luxo de tudo. Entrava sempre pela porta dos fundos, trocava de roupa no pequeno vestiário dos funcionários e começava sua jornada de trabalho. Limpava cada cômodo com cuidado, arrumava as camas, lavava e passava as roupas, preparava as refeições quando necessário. Era um trabalho puxado, mas o salário era bom e ainda ganhava alguns extras quando o patrão recebia visitas importantes ou dava jantares de negócios. O dinheiro era fundamental para pagar os remédios da avó e manter as contas em dia, então Camila nunca reclamava, mesmo quando precisava ficar até mais tarde ou trabalhar nos finais de semana. O patrão era Rafael Mendonça, um homem de 32 anos que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Ele era dono de uma construtora que construía prédios comerciais e residenciais de alto padrão por toda a cidade. Camila sabia pouco sobre ele, apenas que era solteiro, muito dedicado ao trabalho e que raramente recebia visitas pessoais. Nos primeiros meses, ela mal o via durante o dia. Rafael saía cedo para o escritório e voltava tarde, sempre com uma pasta cheia de papéis e o celular tocando sem parar. Quando se encontravam pelos corredores da casa, ele apenas acenava com a cabeça ou murmurava um bom dia educado, mas distante.
Era como se ela fosse invisível, apenas mais um objeto que fazia parte da decoração da casa. Isso não incomodava Camila, na verdade ela preferia assim. Tinha ouvido histórias de amigas que trabalhavam em casas onde os patrões eram inconvenientes ou desrespeitosos. Então a indiferença educada de Rafael era quase um alívio. O que Camila não sabia era que Rafael notava sua presença mais do que demonstrava. Ele via como ela tratava cada objeto da casa com cuidado, como deixava pequenos detalhes organizados que faziam toda a diferença no ambiente. Às vezes chegava em casa e percebia que ela tinha colocado flores frescas no vaso da sala, ou que tinha deixado sua camisa favorita perfeitamente passada e pendurada no lugar exato onde ele sempre procurava. Eram pequenas atenções que ele não estava acostumado a receber, especialmente depois que terminou um relacionamento de 3 anos, quando sua ex-noiva morreu em um acidente de trânsito. Desde então, Rafael tinha construído muros ao redor do coração, focando toda sua energia nos negócios da família e evitando qualquer tipo de envolvimento emocional com as pessoas ao seu redor. A construtora Mendonça era uma empresa tradicional que seu pai tinha fundado há 40 anos, começando com pequenas reformas e chegando ao ponto de construir edifícios inteiros. Quando o pai se aposentou, Rafael assumiu a direção e expandiu os negócios, mas também herdou todas as pressões e responsabilidades que vinham com o cargo. Todos os dias eram reuniões intermináveis, decisões importantes, problemas para resolver, clientes exigentes e funcionários dependendo dele para manter seus empregos. À noite, quando finalmente chegava em casa, Rafael se servia de um uísque e ficava na varanda olhando as luzes da cidade, pensando em como sua vida tinha se tornado uma sequência de obrigações sem muito significado pessoal. Tinha dinheiro, sucesso, uma casa bonita, mas se sentia vazio por dentro. Às vezes se pegava pensando se era isso que queria para o resto da vida: trabalhar até cansar, dormir e recomeçar tudo no dia seguinte, sem ninguém especial para dividir as conquistas ou os momentos difíceis. Era uma manhã de terça-feira, quando algo diferente aconteceu na rotina de ambos. Camila estava na cozinha preparando o café da manhã de Rafael quando ouviu um barulho alto vindo da sala. Correu para ver o que tinha acontecido e encontrou Rafael ajoelhado no chão, tentando juntar os cacos de um porta-retrato que tinha caído da mesa de centro. Era uma foto dele com uma mulher loira, ambos sorrindo em uma praia paradisíaca. "Deixe que eu limpo isso, senhor Rafael", disse Camila, pegando uma vassoura rapidamente. Mas quando se abaixou para recolher os pedaços, viu que Rafael estava com os olhos marejados, segurando a foto com cuidado para não cortá-la nos vidros quebrados. "Era minha noiva", murmurou ele mais para si mesmo do que para ela. "Íamos nos casar no mês seguinte quando isso foi tirado." Camila ficou em silêncio. Não sabia o que dizer, mas instintivamente colocou a mão no ombro dele em um gesto de conforto. Foi a primeira vez que se tocaram, e ambos sentiram uma estranha eletricidade naquele contato breve e inesperado. Depois desse dia, algo sutil mudou entre eles. Rafael começou a reparar mais em Camila, a notar seu jeito carinhoso de cuidar da casa, sua discrição e dedicação. Às vezes chegava mais cedo do trabalho e a encontrava cantarolando baixinho, enquanto dobrava roupas ou arrumava os livros da estante. Ela tinha uma voz doce e melodiosa, que tornava o ambiente da casa mais acolhedor. Camila, por sua vez, começou a perceber pequenos detalhes sobre Rafael que não tinha notado antes. Como ele sempre deixava a porta do escritório entreaberta quando estava trabalhando em casa, como gostava do café bem forte e sem açúcar, como às vezes ficava parado na janela, olhando para o jardim, com uma expressão melancólica que fazia o coração dela apertar de compaixão. Eram 2 mundos completamente diferentes, que começavam a se tocar nas bordas, sem que nenhum dos dois entendesse completamente o que estava acontecendo entre eles. A sexta-feira chegou mais rápido do que Camila esperava, e ela acordou com um frio na barriga que não tinha nada a ver com fome. Rafael havia marcado tudo com a precisão de quem estava acostumado a organizar eventos de negócios. Pela manhã, ela iria ao Salão Elegance,
um dos mais conceituados da cidade, e à tarde passariam na boutique mais exclusiva do shopping para escolher o vestido e os acessórios. Não se preocupe com preços, Camila. Escolha o que você gostar e se sentir bonita usando, tinha dito Rafael na noite anterior, entregando um cartão de crédito para ela. Considere como um uniforme especial para o trabalho de hoje. Camila guardou o cartão na bolsa com cuidado, ainda sem acreditar completamente que aquilo estava acontecendo com ela. Despediu-se da avó com um beijo carinhoso e pegou um táxi pela primeira vez na vida, seguindo para uma aventura que jamais tinha imaginado viver. O salão Elegance era um mundo completamente novo para Camila. Assim que entrou, foi recebida por uma recepcionista elegante que já sabia de sua chegada. A senhora deve ser a Camila. O senhor Rafael ligou ontem e reservou nosso pacote completo. Meu nome é Fernanda, e hoje vou cuidar pessoalmente de você. Camila foi conduzida para uma cadeira confortável, onde recebeu um café gourmet, enquanto a cabeleireira analisava seus fios castanhos naturais. Você tem um cabelo lindo, muito saudável. Vamos fazer uma escova modelada, algumas ondas suaves e um penteado semi-preso que vai valorizar seu rosto, explicou a profissional com entusiasmo. Durante as 4 horas seguintes, Camila foi mimada como nunca antes na vida. Fez as unhas das mãos e dos pés, recebeu uma massagem relaxante, teve o cabelo lavado com produtos caríssimos e passou por uma sessão completa de maquiagem profissional. Quando finalmente se olhou no espelho, quase não reconheceu a mulher que estava ali refletida. A maquiagem havia destacado seus olhos castanhos de uma forma incrível, deixando-os mais profundos e expressivos. Os lábios estavam com um tom rosado natural que realçava sua boca bem desenhada. O cabelo, que ela sempre usava preso de qualquer jeito, agora caía em ondas elegantes pelos ombros, com algumas mechas delicadamente presas para trás. Meu Deus, sou eu mesmo? Perguntou Camila, tocando o rosto com delicadeza para não estragar a maquiagem. Senhora, você está absolutely gorgeous, respondeu Fernanda, usando uma expressão em inglês que Camila não entendeu, mas percebeu pelo tom que era um elogio. Agora vamos escolher esse vestido porque tenho certeza de que você vai arrasar. Rafael havia marcado de encontrá-la na boutique às 4 da tarde, e quando Camila chegou ao local, sentiu-se intimidada pela sofisticação do ambiente. As vendedoras usavam roupas que custavam provavelmente mais do que ela ganhava em um mês. E os manequins exibiam criações que pareciam ter saído de revistas de moda internacional. Quando Rafael chegou, alguns minutos depois dela, ficou impressionado com a transformação que o salão havia operado em Camila. Ela ainda usava suas roupas simples de sempre, mas o cabelo e a maquiagem já mostravam o potencial incrível que estava escondido embaixo da aparência modesta de empregada doméstica. Você está linda, Camila. Agora vamos encontrar o vestido perfeito para completar a transformação, disse ele, sorrindo de uma forma que ela nunca tinha visto antes. A vendedora principal, uma mulher chamada Roberta, se aproximou com vários vestidos pendurados no braço. Trouxe algumas opções no tamanho da senhorita. Temos modelos em azul marinho, preto clássico, verde esmeralda e vermelho passional. Qual cor a senhora prefere? Camila olhou para Rafael insegura e ele percebeu que ela estava completamente fora de sua zona de conforto. Que tal experimentarmos todos e vemos qual fica melhor, sugeriu ele, querendo que ela se sentisse à vontade para escolher. Camila entrou no provador com o primeiro vestido, um modelo azul marinho elegante, mas conservador. Quando saiu para mostrar, Rafael achou bonito, mas não havia nada de especial. O verde esmeralda era deslumbrante, mas de alguma forma não combinava com o tom de pele dela. O preto era clássico e seguro, mas também não causava nenhum impacto especial. Foi quando ela vestiu o vestido vermelho que a magia aconteceu. Era um modelo de seda vermelha intensa, com decote elegante, mas não exagerado, que abraçava seu corpo de forma perfeita, realçando sua cintura fina e destacando seus ombros delicados. A cor vermelha contrastava lindamente com seus cabelos castanhos e fazia seus olhos brilharem de uma forma hipnotizante. Quando Camila saiu do provador, usando aquele vestido,
O silêncio que se fez na boutique foi quase palpável. As vendedoras pararam de conversar, e Rafael simplesmente ficou sem palavras, olhando para ela como se estivesse vendo uma aparição. "Este é o vestido", disse Rafael com a voz ligeiramente rouca. "Definitivamente, este é o vestido." Camila se olhou no espelho triplo da boutique e pela primeira vez na vida se sentiu realmente bonita, realmente especial. O vestido a transformava em uma mulher sofisticada e elegante que ela nem sabia que existia dentro dela. "Tem certeza? Não está muito chamativo?" perguntou ela ainda insegura. "Está perfeito, Camila. Você está perfeita", respondeu Rafael, e havia algo na voz dele que fez o coração dela acelerar. Completaram o visual com sapatos de salto vermelho que combinavam perfeitamente com o vestido, uma pequena bolsa de mão dourada e brincos discretos, mas elegantes. Quando saíram da boutique, Rafael insistiu que ela deveria ir para casa com tudo pronto, para não correr o risco de estragar o penteado ou a maquiagem. "Passo para te buscar às 7 em ponto", disse ele, entregando o endereço dela para o motorista particular que havia contratado para a noite. O sábado passou voando para Camila, que alternava entre momentos de pura expectativa e ataques de nervosismo. A avó não se cansava de repetir como ela estava linda e de dar conselhos sobre como se comportar em um ambiente social refinado. "Lembre-se de sempre agradecer quando alguém te cumprimentar, mastigue devagar durante o jantar e, principalmente, seja você mesma. Não tente fingir ser outra pessoa", dizia a avó, acariciando o rosto da neta com carinho. Às 6:30 da tarde, Camila estava pronta, olhando-se no espelho do quarto pela 100ª vez e tentando controlar a ansiedade. Tinha tomado um banho relaxante, passado um perfume suave que Rafael havia incluído entre os presentes e vestido cuidadosamente o conjunto completo. Quando se olhava no espelho, mal conseguia acreditar que aquela mulher elegante e sofisticada era realmente ela. O vestido vermelho abraçava cada curva de seu corpo de forma perfeita. Os sapatos alongavam suas pernas e o conjunto inteiro a fazia se sentir como uma princesa saída de um conto de fadas. Quando a campainha tocou às exatas 7 horas, Camila sentiu o coração disparar. Pegou a bolsinha dourada, verificou mais uma vez se estava tudo em ordem e caminhou até a porta. Respirou fundo antes de abrir, preparando-se mentalmente para a noite que a aguardava. Mas nada, absolutamente nada, poderia tê-la preparado para a reação de Rafael quando a viu. Ele estava parado na porta, vestindo um smoking preto impecável que o deixava ainda mais elegante e atraente do que ela já o achava. Na mão trazia um pequeno buquê de flores vermelhas que combinavam com seu vestido, mas no momento em que seus olhos se encontraram, foi como se o tempo tivesse parado completamente. Rafael ficou literalmente sem fala. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, e Camila pôde ver algo mudando em sua expressão, como se ele estivesse vendo-a pela primeira vez na vida. "Camila", murmurou Rafael, e sua voz saiu mais baixa e mais emocionada do que ele pretendia. Você está absolutamente deslumbrante." Ele permaneceu parado por alguns segundos, apenas olhando para ela, como se estivesse tentando gravar aquela imagem na memória para sempre. Camila sentiu o sangue subir para o rosto, mas ao mesmo tempo se sentiu mais bonita e desejada do que jamais havia se sentido na vida. "Obrigada", conseguiu responder, sua voz saindo como um sussurro tímido. "O senhor também está muito elegante." Rafael sorriu, estendendo o buquê para ela. "Estas são para você. Pensei que combinariam com seu vestido." Eram rosas vermelhas pequenas e delicadas, perfeitas para completar o visual sem exagerar. Enquanto Camila segurava as flores, aspirando seu perfume suave, Rafael não conseguia parar de olhar para ela, sentindo algo se mexendo em seu peito que ele não sentia há muito tempo. O caminho até o Hotel Grand Palace foi feito em um silêncio carregado de uma tensão diferente da que eles estavam acostumados. Rafael dirigia seu carro importado com cuidado, de vez em quando lançando olhares discretos para Camila,
que estava sentada no banco do passageiro, observando as luzes da cidade através da janela. Ela parecia uma deusa em seu vestido vermelho, e ele se pegou pensando que talvez tivesse cometido um erro ao convidá-la. Não porque ela não estivesse adequada para o evento. Pelo contrário, ela estava mais elegante que muitas mulheres da alta sociedade que ele conhecia, mas porque estar ao lado dela daquela forma estava despertando sentimentos que ele tinha certeza de que havia enterrado para sempre. Quando chegaram ao hotel, Rafael entregou as chaves para o manobrista e ofereceu o braço para Camila, que o aceitou com um sorriso nervoso, mas radiante. "Pronta para conhecer um mundo novo?" perguntou ele, olhando nos olhos dela. "Pronta", respondeu Camila, e juntos eles caminharam em direção ao salão de festas, onde os aguardava uma noite que mudaria suas vidas para sempre. O salão principal do Hotel Grand Palace estava transformado em um verdadeiro palácio de cristal para o baile beneficente. Lustres enormes pendiam do teto alto, criando uma iluminação dourada e romântica que se refletia nas taças de cristal e nos arranjos florais espalhados pelas mesas redondas. O ambiente estava repleto de pessoas elegantemente vestidas, homens de smoking e mulheres usando vestidos de grife que custavam mais do que Camila ganhava em um ano inteiro. Quando ela e Rafael entraram no salão, Camila sentiu todas as inseguranças voltando de uma só vez. "Está tudo bem", murmurou Rafael, percebendo sua tensão e colocando a mão gentilmente em suas costas. "Você pertence a este lugar tanto quanto qualquer pessoa aqui." Suas palavras trouxeram conforto, mas Camila ainda se sentia como se estivesse representando um papel em uma peça de teatro da qual não conhecia o roteiro. Não demorou muito para que Rafael começasse a cumprimentar conhecidos e clientes, e Camila ficou impressionada com a naturalidade com que ele a apresentava. "Esta é Camila Santos, minha acompanhante desta noite", dizia ele, sempre com um sorriso genuíno e nunca parecendo constrangido ou precisando explicar quem ela era ou de onde vinha. Algumas pessoas faziam perguntas educadas sobre trabalho ou família, e Camila respondia de forma simples mas elegante, seguindo os conselhos da avó de sempre ser autêntica. Rafael notou que ela tinha uma graça natural para conversar, ouvindo com atenção o que as pessoas diziam e fazendo perguntas inteligentes que mostravam interesse genuíno. Várias vezes durante a noite, ele se pegou orgulhoso da forma como ela se comportava, representando muito melhor seu papel de acompanhante do que muitas mulheres experientes em eventos sociais que ele já havia conhecido. Durante o coquetel que antecedeu o jantar, Rafael foi abordado por Carlos Mendoza, um empresário argentino que estava interessado em fechar um contrato de construção de um complexo comercial. "Rafael, meu amigo, e quem é esta dama deslumbrante ao seu lado?" perguntou Carlos, beijando a mão de Camila de forma teatral. "Permita-me apresentar Camila Santos", respondeu Rafael, e Camila notou que havia uma nota de orgulho em sua voz que não existia nas apresentações anteriores. "É um prazer conhecê-la, Sr. Mendoza", disse Camila, oferecendo um sorriso caloroso. "Rafael me contou sobre seu projeto na Argentina. Deve ser fascinante construir em um país com uma arquitetura tão rica em história." Carlos ficou visivelmente impressionado com o conhecimento dela. E Rafael se surpreendeu ao descobrir que Camila havia pesquisado sobre seus clientes para poder conversar de forma inteligente durante a noite. Quando a orquestra começou a tocar músicas suaves durante o jantar, o ambiente ficou ainda mais romântico e intimista. Rafael e Camila foram direcionados para uma mesa próxima à pista de dança, junto com outros empresários e suas esposas. A conversa fluía naturalmente, e Camila se descobriu genuinamente interessada nas histórias que as pessoas contavam sobre viagens, negócios e projetos filantrópicos. "Camila, você trabalha em que área?" perguntou Helena, esposa de um dos sócios de Rafael. Por um momento Camila hesitou, mas Rafael rapidamente interviu. "Camila cuida da administração da minha casa. É impossível manter tudo organizado sem uma pessoa competente cuidando dos detalhes." Era tecnicamente verdade, e a forma como ele disse fez parecer que ela era uma gerente administrativa, em vez de uma empregada doméstica. Camila o olhou com gratidão,
percebendo que ele estava protegendo sua privacidade sem mentir completamente. Depois do jantar, quando a orquestra começou a tocar músicas para a dança, vários casais se dirigiram à pista. Rafael hesitou por um momento, olhando para Camila com uma expressão questionadora. "Você gostaria de dançar?" perguntou ele, estendendo a mão para ela. Eu não sei dançar muito bem", confessou Camila corada. "Só aprendi algumas coisas básicas na escola quando era criança." Rafael sorriu de forma tranquilizadora. "Não se preocupe, eu conduzo. Você apenas me acompanha." Quando ele a pegou nos braços para a primeira dança, ambos sentiram uma eletricidade percorrendo seus corpos que ia muito além de qualquer explicação profissional para aquela noite. Rafael era um dançarino hábil e confiante, e logo Camila estava se movendo no ritmo da música, como se tivessem dançado juntos a vida inteira. "Você dança melhor do que imagina", murmurou Rafael, com o rosto próximo ao ouvido dela. O perfume suave que ela usava estava fazendo sua cabeça girar de uma forma que ele não conseguia controlar. "É fácil quando se tem um bom parceiro", respondeu Camila, olhando nos olhos dele. Por um momento, eles ficaram perdidos no olhar um do outro, esquecendo completamente onde estavam e por que estavam ali. A música romântica, a iluminação suave, o calor dos corpos próximos e a química inegável que havia entre eles criaram uma bolha de intimidade no meio de toda aquela multidão elegante. Rafael sentia que estava dançando com uma mulher completamente diferente da empregada tímida que conhecia há um ano. Esta versão de Camila era confiante, radiante, magnética, e ele se perguntava como havia conseguido ficar cego a essa beleza incrível por tanto tempo. Quando a música terminou, eles permaneceram abraçados por alguns segundos a mais do que seria apropriado, como se nenhum dos dois quisesse quebrar aquele momento mágico. "Obrigada pela dança", sussurrou Camila, sua respiração ainda um pouco alterada. "O prazer foi todo meu", respondeu Rafael, sua voz soando mais rouca do que o normal. Voltaram para a mesa, mas algo fundamental havia mudado entre eles durante aquela dança. O ar estava carregado de uma tensão romântica que nenhum dos dois conseguia ignorar, e ambos se pegaram lançando olhares discretos um para o outro durante o resto da noite. Quando outras pessoas convidavam Camila para dançar, Rafael sentia um ciúme irracional tomando conta de seu peito, como se ela fosse realmente sua acompanhante no sentido mais íntimo da palavra. Por volta das 11 da noite, Rafael percebeu que Camila estava começando a parecer cansada, embora ainda estivesse sorrindo e conversando educadamente com todos. "Que tal irmos embora?", sugeriu ele, inclinando-se para falar próximo ao ouvido dela. "Você deve estar exausta depois de um dia tão longo." Camila assentiu com gratidão, e eles se despediram dos outros convidados da mesa. Durante o caminho até o carro, Rafael colocou seu paletó sobre os ombros dela para protegê-la do vento frio da noite, e o gesto simples fez o coração de Camila acelerar. O perfume masculino dele impregnado no tecido a envolveu como um abraço íntimo, e ela se pegou desejando que aquela noite nunca terminasse. A viagem de volta para casa foi muito diferente da ida. Desta vez, eles conversaram durante todo o trajeto, compartilhando impressões sobre as pessoas que conheceram, rindo de alguns comentários engraçados que ouviram durante a noite e discutindo os projetos filantrópicos que estavam sendo apoiados pelo baile. Rafael descobriu que Camila tinha opiniões inteligentes sobre vários assuntos e que era muito mais culta do que ele havia imaginado. "Como você sabe tanto sobre arquitetura e negócios?", perguntou ele, genuinamente curioso. "Eu leio muito", respondeu Camila, um pouco envergonhada. "Sempre gostei de aprender coisas novas e quando trabalho na sua casa, às vezes folheio as revistas de arquitetura e negócios que ficam na mesa de centro. Espero que não se importe." Rafael ficou tocado pela dedicação dela em se informar sobre assuntos relacionados ao trabalho dele, e percebeu que havia uma inteligência e uma sede de conhecimento em Camila que ele jamais havia notado antes. Quando chegaram à porta do modesto apartamento onde ela morava com a avó, Rafael desligou o motor e ficou em silêncio por um momento. "Camila, eu quero te agradecer por esta noite.
Você foi uma acompanhante perfeita, muito melhor do que eu poderia ter esperado. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Na verdade, você foi muito mais do que uma acompanhante. Foi uma parceira, uma amiga, alguém que tornou a noite realmente especial para mim. Camila sentiu o coração batendo forte no peito, sem saber exatamente como interpretar essas palavras. A noite também foi especial para mim, Sr. Rafael. Foi como viver um sonho que eu nunca soube que tinha. Eles se olharam nos olhos novamente, e por um momento Rafael considerou seriamente a possibilidade de beijá-la ali mesmo, no carro, sob a luz amarelada do poste da rua. Mas algo o impediu. Talvez o medo de estragar o momento perfeito. Talvez a consciência de que ela era sua funcionária e ele não queria abusar da posição de poder. Acho melhor você entrar, disse Rafael finalmente, saindo do carro para abrir a porta dela como um verdadeiro cavalheiro. Quando Camila saiu do veículo, eles ficaram parados um de frente para o outro na calçada, nenhum dos dois querendo realmente se despedir. Boa noite, Camila. Descanse bem, disse ele, pegando delicadamente a mão dela e beijando-a de forma respeitosa, mas deixando os lábios demorarem alguns segundos a mais sobre sua pele macia. Boa noite, Rafael, respondeu ela, usando pela primeira vez apenas o primeiro nome dele, sem o senhor formal de sempre. Esse pequeno deslize fez o coração dele acelerar, porque sugeria uma intimidade nova entre eles, uma proximidade que ia além da relação profissional que mantinham até então. O domingo amanheceu diferente para os dois. Camila acordou com a sensação de que tinha vivido um sonho maravilhoso, mas que agora precisava voltar à realidade. Olhou o vestido vermelho pendurado cuidadosamente no guarda-roupa e sentiu uma pontada de nostalgia, como se aquela versão glamourosa de si mesma fosse apenas uma fantasia que não podia durar. Preparou o café da manhã da avó como sempre fazia, mas estava mais silenciosa que o normal, perdida em pensamentos sobre a noite anterior. Minha filha, você ficou diferente desde ontem, observou a avó segurando a mão da neta com carinho. Conte para a vovó como foi a festa. Camila sorriu e começou a relatar todos os detalhes. O salão luxuoso, as pessoas elegantes, a comida sofisticada, a orquestra, mas principalmente como Rafael havia sido gentil e atencioso com ela a noite toda. E ele, como te tratou? Perguntou a avó, com um brilho no olhar que Camila conhecia bem. Ele foi um perfeito cavalheiro, vovó. Mas não é nada do que você está pensando. Hoje volto a ser apenas a empregada dele. Rafael, por sua vez, passou a manhã toda na academia tentando se distrair com exercícios pesados, mas sua mente insistia em voltar para as imagens da noite anterior. A forma como Camila havia brilhado no baile, como ela conversou inteligentemente com seus clientes, como seu corpo se moldou perfeitamente ao dele durante a dança, como seus olhos brilharam quando ele a elogiou. Ele se pegou pensando que talvez tivesse sido um erro convidá-la, não porque ela não estivesse à altura do evento, mas porque agora ele não conseguia mais vê-la apenas como uma funcionária. Havia algo mudado fundamentalmente na forma como a enxergava, e isso o deixava confuso e um pouco assustado. Não se permitia se envolver emocionalmente com ninguém desde a morte de Amanda, e a última coisa que queria era complicar sua vida ou a de Camila com sentimentos que não levavam a lugar nenhum. Na segunda-feira de manhã, quando Camila chegou ao trabalho, havia uma tensão no ar que não existia antes. Ela voltou a usar suas roupas simples de sempre e prendeu o cabelo em um rabo de cavalo prático, mas Rafael não conseguia parar de se lembrar de como ela estava linda de vestido vermelho. Tentou agir normalmente, cumprimentando-a com o mesmo bom dia educado de sempre, mas sua voz saiu diferente, mais suave, mais carinhosa. Camila também estava tentando voltar à rotina normal, mas se pegava prestando atenção em detalhes que nunca havia notado antes. A forma como Rafael sorria quando estava concentrado lendo e-mails, como ele passava a mão pelo cabelo quando estava pensativo, como sua voz ficava mais grave quando ele falava ao telefone com clientes importantes. Durante toda a manhã, eles se esbarraram algumas vezes pelos corredores da casa, e cada encontro casual criava uma pequena eletricidade no ar
que ambos fingiam não perceber. Foi durante o almoço que a primeira mudança concreta aconteceu. Normalmente, Rafael comia em seu escritório enquanto trabalhava, e Camila fazia sua refeição na cozinha depois que ele terminava. Mas naquele dia, quando ela estava esquentando a comida que havia preparado, Rafael apareceu na cozinha com o prato dele. "Posso almoçar aqui com você hoje?" perguntou ele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "É que está um dia bonito, e a vista da cozinha para o jardim é muito melhor que a do escritório." Camila ficou surpresa, mas rapidamente arrumou a mesa para os dois. Foi o primeiro almoço que fizeram juntos em mais de um ano de convivência, e descobriram que tinham muito mais assuntos em comum do que imaginavam. Conversaram sobre livros, filmes, lugares que gostariam de conhecer. E Rafael ficou encantado com a inteligência e sensibilidade de Camila, que sempre demonstrava interesse genuíno pelo que ele contava. Nos dias seguintes, esses almoços juntos se tornaram uma rotina não declarada. Rafael sempre arranjava uma desculpa diferente para comer na cozinha. "O computador está muito lento hoje. Preciso descansar os olhos da tela. A luz natural ajuda na digestão." Camila sabia que eram apenas pretextos, mas adorava esses momentos de conversa íntima e descontraída. Durante essas refeições compartilhadas, eles falavam sobre suas infâncias, seus sonhos, suas frustrações e esperanças. Rafael contou sobre a pressão de dirigir a empresa familiar, sobre como às vezes se sentia prisioneiro das expectativas dos outros. Camila falou sobre seus pais que morreram cedo, sobre o amor incondicional que tinha pela avó, sobre seu sonho de um dia fazer faculdade de administração. "Por que você nunca me contou que queria estudar administração?" perguntou Rafael, genuinamente interessado. "Porque não queria que o senhor pensasse que eu estava tentando me aproveitar da situação ou pedindo ajuda", respondeu Camila, honestamente. A mudança mais significativa aconteceu numa quinta-feira chuvosa, quando Camila estava arrumando a sala e tropeçou no tapete, quase derrubando um vaso caro. Rafael, que estava passando pelo corredor, correu para segurá-la, e por alguns segundos eles ficaram abraçados, com o rosto dela muito próximo ao dele. "Você está bem?" perguntou ele, sem soltá-la dos braços. "Estou", murmurou Camila, mas nenhum dos dois se moveu para se afastar. Ficaram olhando nos olhos um do outro, e o ar entre eles se carregou de uma tensão romântica quase palpável. Rafael levantou a mão e tocou delicadamente o rosto dela, como se estivesse verificando se ela não havia se machucado, mas o gesto foi muito mais íntimo do que necessário. "Camila", começou ele, sua voz saindo rouca. Ela fechou os olhos, antecipando que algo importante estava prestes a acontecer, mas o toque do celular de Rafael quebrou o momento. Era uma ligação urgente de trabalho, e ele teve que soltá-la para atender. Depois desse quase beijo, a tensão entre eles se tornou ainda mais intensa. Começaram a se tocar de formas aparentemente casuais. Rafael colocava a mão nas costas dela quando passava por trás para pegar algo. Camila deixava que seus dedos tocassem os dele quando entregava documentos ou servia café. Eram toques breves e que poderiam ser interpretados como acidentais, mas ambos sabiam que havia intenção por trás de cada contato. Durante as conversas do almoço, se pegavam olhando para a boca um do outro quando falavam, e várias vezes perdiam o fio da meada simplesmente por estarem hipnotizados pela proximidade. Rafael começou a reparar em pequenos detalhes que o encantavam, como Camila mordia o lábio inferior quando estava concentrada, como ela sorria de forma diferente quando estava realmente feliz, como seus olhos se iluminavam quando ele a elogiava. Foi numa sexta-feira à noite que o primeiro beijo finalmente aconteceu. Rafael tinha chegado mais tarde que o normal, parecendo cansado e estressado depois de uma reunião difícil. Camila estava terminando de guardar as últimas coisas na cozinha quando o viu entrar em casa. "Quer que eu prepare alguma coisa para você comer?" ofereceu ela, notando sua expressão abatida. "Na verdade, eu queria era conversar com alguém. Foi um dia muito difícil", respondeu Rafael, sentando-se em uma das cadeiras da mesa da cozinha. Camila serviu um chá para ele e se sentou ao lado,
ouvindo pacientemente enquanto ele contava sobre os problemas que estava enfrentando na empresa. Quando terminou de falar, Rafael olhou para ela com gratidão. Obrigado por me ouvir, Camila. Você não imagina como é bom ter alguém com quem posso falar sem julgamentos ou segundas intenções. Camila sorriu e, sem pensar muito, colocou a mão sobre a dele em um gesto de conforto. Rafael, você é um homem bom e competente. Sei que vai encontrar uma solução para todos esses problemas, disse ela, usando novamente apenas o primeiro nome dele. A forma carinhosa como ela pronunciou seu nome, combinada com o toque suave de sua mão, fez algo se romper dentro do peito de Rafael. Ele virou a mão para cima, entrelaçando os dedos com os dela, e ficaram assim por alguns segundos, olhando para as mãos unidas sobre a mesa. Camila, murmurou ele, levantando os olhos para encontrar os dela. Eu não deveria estar sentindo isso por você. Ela não precisou perguntar o que era isso, porque sentia exatamente a mesma coisa. Eu também não deveria, sussurrou ela, mas não fez nenhum movimento para soltar a mão dele. Rafael se levantou devagar, sem soltar os dedos dela, e a puxou gentilmente para que ficasse de pé também. Eles ficaram muito próximos, e desta vez não havia celular ou interrupção que pudesse impedir o que estava prestes a acontecer. Posso te beijar? Perguntou Rafael, sua voz mal passando de um sussurro. Camila apenas assentiu, fechando os olhos e inclinando ligeiramente o rosto para cima. O primeiro beijo foi suave, quase hesitante, como se ambos estivessem testando terreno desconhecido, mas quando os lábios se tocaram, foi como se uma corrente elétrica percorresse seus corpos inteiros. Rafael aprofundou o beijo, envolvendo Camila em seus braços, e ela correspondeu com uma paixão que não sabia que possuía. Ficaram assim abraçados na cozinha, beijando-se com ternura e desejo, sabendo que haviam cruzado uma linha da qual não havia volta. Quando finalmente se separaram, ambos estavam com a respiração alterada e os corações batendo descompassados. Isso muda tudo, murmurou Rafael, encostando a testa na dela. Eu sei, respondeu Camila, mas não me arrependo. E nenhum dos dois se arrependia, porque aquele beijo havia sido a coisa mais verdadeira e intensa que qualquer um deles havia sentido há muito tempo. As semanas seguintes ao primeiro beijo foram como viver um romance secreto dentro da própria casa. Rafael e Camila desenvolveram uma linguagem silenciosa feita de olhares, toques discretos e momentos roubados quando tinham certeza de que estavam sozinhos. Os almoços na cozinha se transformaram nos momentos mais esperados do dia para ambos, quando podiam conversar livremente e às vezes trocar carícias rápidas quando ninguém estava olhando. Rafael começou a chegar mais cedo em casa, só para ter mais tempo com ela. E Camila se pegava cuidando ainda melhor de cada detalhe da casa, como se fosse uma forma de demonstrar amor através dos pequenos gestos cotidianos. Mas eles sabiam que estavam caminhando em terreno perigoso e que mais cedo ou mais tarde alguém iria perceber que havia algo diferente no ar entre eles. A primeira complicação veio através de Márcia, a cozinheira que vinha 3 vezes por semana para preparar refeições mais elaboradas quando Rafael recebia visitas de negócios. Márcia trabalhava na casa da família Mendonça há mais de 15 anos e tinha um olho aguçado para detalhes. Numa manhã de terça-feira, ela chegou mais cedo que o normal e flagrou Rafael e Camila conversando de forma muito íntima na cozinha, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Embora eles tenham se separado rapidamente, fingindo que estavam apenas discutindo o cardápio da semana, Márcia não foi enganada. Bom dia, seu Rafael. Bom dia, Camila, disse ela com um tom diferente do usual, um tom que sugeria que havia visto mais do que deveria. Durante todo o dia, Márcia ficou observando os dois com um olhar investigativo que deixou tanto Rafael quanto Camila extremamente desconfortáveis. No final da semana, Márcia procurou Rafael em seu escritório. Seu Rafael, posso falar com o senhor em particular? Perguntou ela, com uma seriedade que ele não estava acostumado a ver nela. Claro, Márcia, o que aconteceu? Ela fechou a porta do escritório e foi direta ao ponto. Não é da minha conta,
mas eu conheço o senhor desde criança e me sinto no direito de dar um conselho. Cuidado com o que está acontecendo entre o senhor e a Camila. As pessoas falam, e esse tipo de situação pode trazer problemas para os dois. Rafael sentiu o sangue subir para o rosto, mas tentou manter a compostura. Márcia, não sei do que você está falando. Camila é uma funcionária exemplar e... Seu Rafael, interrompeu ela, balançando a cabeça com um sorriso triste. Eu tenho olhos, e se eu percebi, outras pessoas também vão perceber. Só estou dizendo para ter cuidado. A conversa deixou Rafael perturbado pelo resto do dia, porque ele sabia que Márcia estava certa. Eles não estavam sendo tão discretos quanto pensavam. A segunda complicação foi ainda mais séria. Eduardo Mendonça, pai de Rafael, decidiu fazer uma visita surpresa na quinta-feira seguinte. Eduardo era um homem tradicional, que havia construído a empresa com muito esforço e que tinha expectativas claras sobre como um Mendonça deveria se comportar na sociedade. Quando chegou à mansão sem avisar, encontrou Rafael e Camila na sala, ela arrumando alguns livros na estante, enquanto ele a observava com um sorriso bobo no rosto. Não havia nada explicitamente romântico na cena, mas Eduardo percebeu imediatamente a química entre os dois pela forma como se olhavam e pela intimidade que transparecia mesmo nos gestos mais simples. Rafael, preciso falar com você, disse Eduardo, após cumprimentar Camila educadamente. Camila, pode nos dar licença? Ela saiu da sala rapidamente, mas não antes de trocar um olhar preocupado com Rafael. Filho, o que está acontecendo aqui? Perguntou Eduardo assim que ficaram sozinhos. Não sei do que você está falando, pai, respondeu Rafael, mas sua voz não soou convincente nem para ele mesmo. Rafael, você acha que eu sou cego? A forma como vocês se olham, a intimidade no ar. Você está se envolvendo com a empregada? A pergunta direta deixou Rafael sem saída. Ele podia mentir, mas conhecia seu pai bem demais para saber que isso não funcionaria. Pai, é complicado, começou ele, mas Eduardo o interrompeu com um gesto impaciente. Não, Rafael, não é complicado. É simples. Você é um Mendonça. Tem responsabilidades, tem uma posição social a manter. Não pode se dar ao luxo de se envolver com uma funcionária. A conversa continuou por mais de 1 hora, com Eduardo lembrando Rafael de suas obrigações com a família, com a empresa e com a sociedade. Essa menina pode até ser uma boa pessoa, mas vocês vivem em mundos diferentes. Isso não vai dar certo. E no final, vocês dois vão sair machucados. Depois que o pai foi embora, Rafael ficou extremamente perturbado. Sabia que Eduardo não estava sendo cruel por maldade, mas por experiência de vida e preocupação genuína com o futuro do filho. Durante o jantar, ele mal conseguiu conversar com Camila, que percebeu imediatamente que algo estava errado. Rafael, você está bem? Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela, tocando sua mão sobre a mesa. Meu pai sabe sobre nós, respondeu ele, olhando nos olhos dela. E ele não aprova. Camila sentiu o estômago afundar, porque sempre soube que esse momento chegaria mais cedo ou mais tarde. E o que você disse para ele? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. Que é complicado, respondeu Rafael, e ambos sabiam que essa resposta não era suficiente para resolver o problema que estavam enfrentando. Nos dias seguintes, a pressão externa começou a se intensificar. Eduardo voltou outras vezes, sempre com o pretexto de discutir negócios, mas na verdade para observar a situação e tentar influenciar Rafael a encerrar o relacionamento. Helena, mãe de Rafael, também apareceu para uma visita de cortesia e imediatamente captou a atenção no ar. Durante o almoço, ela fez comentários aparentemente inocentes, mas claramente direcionados. Rafael, você precisa pensar em constituir família. Já está na idade certa e há várias moças adequadas no nosso círculo social. Camila, que estava servindo o almoço, ouviu cada palavra e sentiu como se estivesse sendo sistematicamente excluída de qualquer possibilidade de futuro com Rafael. A situação ficou ainda mais complicada quando Rafael foi convidado para o casamento da filha de um cliente importante e precisou aparecer acompanhado. Leve a Fernanda, filha do Dr. Macedo, sugeriu Helena.
Ela é linda, educada, formada em administração e de uma família tradicional. Rafael tentou resistir, dizendo que não estava interessado em se relacionar com ninguém no momento, mas a pressão familiar era implacável. Filho, você não pode ficar solteiro para sempre, insistiu Eduardo, e principalmente não pode desperdiçar sua vida com relacionamentos que não têm futuro. Embora nunca mencionassem Camila diretamente, era óbvio que estavam se referindo a ela, e isso deixava Rafael dividido entre o amor que sentia e as expectativas familiares que carregava desde criança. Camila começou a perceber mudanças sutis no comportamento de Rafael. Ele ainda era carinhoso com ela quando estavam sozinhos, mas parecia mais distante, mais preocupado, como se estivesse constantemente lutando contra alguma coisa interna. Durante os almoços, ele às vezes ficava perdido em pensamentos, e quando ela perguntava o que estava acontecendo, ele sempre respondia que eram problemas de trabalho. Mas Camila sabia que era algo mais profundo, algo relacionado ao futuro dos dois. Uma noite, quando estavam se despedindo na porta da casa dela depois de um jantar romântico que Rafael havia preparado especialmente, ela decidiu confrontá-lo. Rafael, eu sei que sua família não aprova nosso relacionamento. E sei que isso está te deixando confuso e dividido. Ele não negou, apenas a puxou para mais perto e a beijou com uma intensidade desesperada, como se estivesse tentando guardar aquele momento para sempre. Camila, eu te amo, disse Rafael pela primeira vez encostando a testa na dela. Eu te amo mais do que jamais pensei que poderia amar alguém novamente. Ela sentiu os olhos se encherem de lágrimas, porque havia esperado tanto tempo para ouvir essas palavras, mas ao mesmo tempo sabia que elas vinham carregadas de uma tristeza que não conseguia compreender completamente. Eu também te amo, Rafael. Mais do que você imagina, respondeu ela, beijando-o suavemente. Mas mesmo naquele momento de declaração mútua, ambos sentiam que havia uma tempestade se aproximando, que as forças externas que estavam tentando separá-los eram mais poderosas do que imaginavam e que teriam que tomar decisões difíceis muito em breve sobre o futuro do relacionamento que havia mudado completamente suas vidas. A gota d'água aconteceu numa manhã de sexta-feira, quando Eduardo Mendonça chegou à mansão acompanhado de 2 outros empresários importantes do setor de construção civil. Eles vieram para uma reunião estratégica sobre um projeto milionário que poderia definir o futuro da empresa Mendonça. Rafael estava no escritório preparando a apresentação quando ouviu vozes na sala principal. Era sua mãe, Helena, conversando animadamente com uma jovem que ele não conhecia. Rafael, venha aqui, quero te apresentar alguém, gritou Helena do andar de baixo. Quando desceu, encontrou uma moça elegante, loira, com roupas claramente caras e um sorriso estudado. Este é meu filho, Rafael. Rafael, esta é Fernanda Macedo, filha do Dr. Macedo que eu sempre comento com você. Fernanda estendeu a mão com um sorriso encantador e disse: finalmente nos conhecemos. Minha mãe e Dona Helena são amigas há anos e sempre falam sobre você. A situação ficou ainda mais constrangedora quando Eduardo entrou na sala com os outros empresários e fez questão de incluir Fernanda na conversa. Fernanda, seu pai me contou que você se formou em administração na melhor universidade do país. Que coincidência! Rafael sempre diz que precisa de alguém competente para ajudar na gestão da empresa. Era óbvio que aquilo era uma armação, uma tentativa descarada de fazer Rafael se interessar por uma mulher que os pais consideravam adequada para seu status social. Rafael tentou ser educado, mas estava visivelmente desconfortável com toda a situação. Fernanda, por sua vez, parecia muito à vontade e fazia perguntas inteligentes sobre os negócios, demonstrando que realmente entendia do assunto e que seria uma parceira compatível tanto profissionalmente quanto socialmente. Camila assistiu a toda essa cena do corredor, onde havia parado para limpar um vaso de plantas. Viu como os pais de Rafael estavam claramente tentando casá-lo com aquela moça sofisticada. Viu como Fernanda olhava para ele com interesse óbvio. E principalmente viu como Rafael, embora constrangido, não fez nenhum esforço real para desencorajar as insinuações da família.
Quando a reunião de negócios começou e as mulheres se retiraram para a sala de estar, Camila se escondeu atrás da porta para ouvir a conversa entre Helena e Fernanda. Querida, Rafael é um homem maravilhoso, mas está numa fase meio rebelde se envolvendo com pessoas inadequadas, disse Helena, claramente se referindo a ela. Ele precisa de uma mulher da altura dele, alguém que entenda as responsabilidades que vêm com o sobrenome Mendonça. Dona Helena, eu sempre admirei Rafael de longe, respondeu Fernanda com sinceridade. Meus pais sempre falaram muito bem dele, e agora que conheci pessoalmente, posso ver que é realmente um homem especial. Se ele me desse uma chance, eu faria tudo para ser a esposa que ele merece. Camila sentiu o coração se despedaçar ao ouvir essas palavras. Não era raiva que sentia de Fernanda, porque a moça parecia genuinamente interessada em Rafael e certamente seria uma companheira adequada para ele. Era uma dor profunda de perceber que, por mais que Rafael a amasse, ela nunca seria aceita naquele mundo, nunca seria considerada adequada para ser a esposa de um Mendonça. Era uma empregada doméstica sem educação formal, sem dinheiro, sem família influente, e isso jamais mudaria, não importava o quanto eles se amassem. Quando todos foram embora, Rafael procurou Camila na cozinha. Ela estava preparando o almoço em silêncio, com os olhos vermelhos de chorar. Camila, você ouviu tudo, não foi? Perguntou ele, encostando na pia ao lado dela. Quero que saiba que eu não tive nada a ver com essa encenação da minha mãe. Camila continuou cortando os legumes sem olhar para ele. Rafael, sua família está certa, disse ela, sua voz saindo mais firme do que se sentia. Fernanda é perfeita para você. É educada, bonita, rica, entende dos seus negócios. Vocês formam um casal lindo e adequado. Rafael ficou chocado com a frieza na voz dela. Camila, olha para mim. Você sabe que eu não quero a Fernanda. Eu quero você. Ela finalmente parou de cortar os legumes e se virou para encará-lo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas não é sobre o que você quer, Rafael. É sobre o que é certo, o que faz sentido, o que é melhor para todos. Como você pode dizer isso? Perguntou Rafael tentando tocá-la, mas ela se afastou. Depois de tudo que vivemos juntos, depois de tudo que sentimos um pelo outro, como você pode simplesmente desistir? Camila enxugou as lágrimas com as costas da mão e respirou fundo antes de responder. Porque eu te amo, Rafael. Te amo tanto que não quero ser a pessoa que vai te fazer escolher entre sua família e seu coração. Não quero ser a razão de você perder tudo o que construiu, tudo o que seus pais construíram. Você merece alguém que some na sua vida, não alguém que complique tudo. A maturidade e altruísmo nas palavras de Camila deixaram Rafael ainda mais apaixonado por ela, mas também mais desesperado. Camila, eu não me importo com o que minha família pensa. Eu não me importo com convenções sociais. Eu só me importo com você. Mas eu me importo, respondeu Camila, sua voz quebrando. Eu me importo porque sei o que é crescer sem dinheiro. Sei o que é não ter as oportunidades que outras pessoas têm. Sei que no fundo, muito no fundo, uma parte de você vai sempre se perguntar se tomou a decisão certa ao escolher uma empregada em vez de uma mulher como a Fernanda. Rafael tentou protestar, mas ela continuou. E eu sei que, se continuarmos juntos, eu vou passar o resto da vida me sentindo inadequada, tentando provar que mereço estar ao seu lado, e isso não é justo para nenhum dos dois. As palavras de Camila eram tão honestas e dolorosas que Rafael ficou sem argumentos, porque uma parte dele reconhecia que havia verdade no que ela estava dizendo. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas olhando um para o outro através das lágrimas. Então é isso? Perguntou Rafael, sua voz mal passando de um sussurro. Você está terminando com a gente? Camila assentiu, embora cada fibra do seu ser estivesse gritando para ela correr para os braços dele e esquecer todas as complicações do mundo exterior. Acho que é melhor eu procurar outro emprego também, disse ela, tentando ser prática. Vai ser muito difícil para nós dois se eu continuar trabalhando aqui, depois de tudo que aconteceu. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Não apenas estava perdendo a mulher que amava,
mas também ia perdê-la completamente da sua vida cotidiana. Camila, por favor, não faça isso. Não me tire de você completamente, implorou Rafael, finalmente conseguindo segurar as mãos dela. Podemos encontrar uma forma de fazer isso funcionar. Posso enfrentar minha família, posso... Ela balançou a cabeça tristemente e se soltou do abraço dele. Rafael, você sabe que não daria certo. E no fundo, você sabe que eu estou certa. Ela tirou o avental, pendurou-o no gancho da cozinha e caminhou em direção à porta. Vou terminar a semana porque não quero deixar você na mão, mas na segunda-feira que vem, não venho mais. Rafael ficou parado no meio da cozinha, vendo a mulher que amava sair da sua vida com uma dignidade e uma coragem que o deixaram ainda mais apaixonado e ainda mais devastado. Camila saiu da mansão naquele dia, sabendo que havia tomado a decisão mais difícil da sua vida. No ônibus a caminho de casa, chorou silenciosamente olhando pela janela e se perguntando se havia feito a coisa certa. Quando chegou em casa, a avó percebeu imediatamente que algo terrível havia acontecido. Minha filha, o que foi? Perguntou a idosa, abraçando a neta com carinho. Terminei com o Rafael, vovó, e pedi demissão do emprego. A avó não fez perguntas, apenas segurou Camila enquanto ela chorava, sabendo que às vezes o amor verdadeiro exige sacrifícios que quebram o coração de quem ama. As 2 semanas que se seguiram foram as mais miseráveis da vida de ambos. Rafael tentou manter a rotina normal de trabalho, mas estava completamente perdido sem Camila. A nova empregada que Helena havia contratado era eficiente e discreta, mas a casa parecia ter perdido toda a vida e calor que Camila trazia com sua presença. Rafael mal conseguia comer porque tudo o lembrava dela. A cozinha onde almoçavam juntos, a sala onde se beijaram pela primeira vez, o jardim que ela cuidava com tanto carinho. Sua produtividade no trabalho despencou, e ele se pegava olhando o celular constantemente, pensando em ligar para ela, mas sem coragem de fazê-lo. Eduardo e Helena notaram que ele estava deprimido, mas interpretaram como uma fase normal de adaptação e ficaram satisfeitos por acharem que o caso havia terminado. Camila, por sua vez, estava passando por dificuldades ainda maiores. Sem o salário do emprego na mansão, estava lutando para pagar as contas e os remédios cada vez mais caros da avó, cujo estado de saúde havia piorado nas últimas semanas. Ela havia conseguido um emprego temporário como faxineira em um escritório, mas o salário era muito menor do que recebia trabalhando para Rafael. Às noites, quando a avó já estava dormindo, Camila ficava na varanda do apartamento pequeno, olhando as estrelas e se perguntando se havia tomado a decisão certa. Sentia uma saudade física de Rafael que a deixava doente, mas também tinha certeza de que havia poupado ambos de uma relação que seria sempre complicada pelas diferenças sociais entre eles. Foi numa terça-feira que a situação da avó se agravou. Dona Maria teve uma crise cardíaca durante a madrugada e precisou ser internada às pressas. Camila passou 3 dias no hospital, dormindo em cadeiras desconfortáveis e comendo apenas os sanduíches baratos da lanchonete, porque não tinha dinheiro para mais nada. Os médicos foram claros. A avó precisava de uma cirurgia cardíaca urgente, mas era um procedimento caro que o Sistema Único de Saúde não cobria com a rapidez necessária. Podemos colocá-la na fila, mas vai demorar pelo menos 6 meses, explicou o cardiologista. E pelo estado atual dela, não sei se ela tem esse tempo. Camila se sentiu completamente desesperada, porque não tinha como pagar uma cirurgia particular que custava mais do que ela ganharia em anos de trabalho. O que Camila não sabia era que Rafael havia descoberto sobre a internação da avó através de Márcia, que mantinha contato com algumas antigas colegas do hospital onde trabalhava antes de se tornar cozinheira. Quando soube da situação, Rafael não hesitou nem por um segundo. No mesmo dia, foi ao hospital e conversou discretamente com a administração, pagando antecipadamente não apenas a cirurgia, mas também todo o tratamento posterior que Dona Maria pudesse precisar. Pediu para que mantivessem sua identidade em segredo, dizendo apenas para a família
que havia sido um benfeitor anônimo que se sensibilizou com o caso. Também deixou uma quantia considerável para que Camila pudesse se manter durante o período de recuperação da avó sem precisar se preocupar com dinheiro. Quando os médicos comunicaram a Camila que a cirurgia havia sido paga e que poderiam operar Dona Maria no dia seguinte, ela ficou completamente chocada. Mas como? Quem fez isso? Perguntou ela, com lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. Foi um benfeitor anônimo que se comoveu com a situação da sua avó, explicou a assistente social do hospital. A única informação que posso dar é que se trata de uma pessoa muito generosa que não quer ser identificada. Camila desconfiou imediatamente que poderia ter sido Rafael. Mas quando tentou ligar para ele, descobriu que havia viajado para São Paulo a negócios e estaria fora por uma semana. Decidiu aceitar a ajuda misteriosa como um presente do destino e se concentrar em cuidar da avó durante a cirurgia e recuperação. A cirurgia de Dona Maria foi um sucesso completo e em poucos dias ela já estava bem melhor e conversando normalmente. Minha filha, disse a avó segurando a mão de Camila, eu sei que você suspeita quem foi que pagou esta cirurgia, e se eu estiver certa sobre quem foi, você precisa ir atrás desse homem e agradecer pessoalmente. Camila balançou a cabeça. Vovó, mesmo que tenha sido ele, isso não muda nada. Continuamos sendo de mundos diferentes. A avó suspirou e olhou nos olhos da neta com a sabedoria de quem viveu 80 anos. Minha querida, o mundo está cheio de gente rica e egoísta. Se esse homem gastou uma fortuna para salvar a vida de uma velha que ele mal conhece só porque te ama, então ele não é como os outros. Esse é um homem que vale a pena lutar por ele. Quando Rafael voltou de São Paulo uma semana depois, estava determinado a reconquistar Camila. A viagem havia servido para ele refletir sobre suas prioridades e perceber que uma vida sem ela não valia a pena ser vivida. Não se importava mais com as expectativas familiares ou convenções sociais. Queria Camila de volta e estava disposto a enfrentar qualquer obstáculo para isso acontecer. Sua primeira parada foi no hospital, onde encontrou Camila no quarto da avó. Quando ela o viu entrar, seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Rafael, murmurou ela, levantando-se da cadeira ao lado da cama. Vim ver como está a Dona Maria, disse ele, se aproximando da cama onde a idosa estava sentada, muito melhor e com um sorriso sapeca no rosto. Então você é o famoso Rafael, disse Dona Maria, estendendo a mão para ele. Minha neta falou tanto de você que sinto que já o conheço. Rafael beijou respeitosamente a mão da avó e sorriu. É uma honra conhecê-la pessoalmente, Dona Maria. Camila sempre fala de você com tanto amor e carinho. A avó olhou significativamente para a neta e depois para Rafael. Vocês dois precisam conversar. Eu vou fingir que estou dormindo. E fechou os olhos teatralmente, deixando claro que queria dar privacidade para eles. Camila riu apesar das lágrimas, porque reconhecia perfeitamente o jeito da avó de interferir sutilmente na vida dela. Camila, eu sei que fui eu quem pagou a cirurgia, disse Rafael, indo direto ao ponto. E antes que você diga qualquer coisa, quero que saiba que não foi para te comprar ou para criar uma obrigação. Foi porque eu amo você e não podia ficar parado sabendo que a pessoa mais importante da sua vida estava correndo risco. Camila tentou protestar, mas ele continuou. Essas 2 semanas sem você foram um inferno. Percebi que não me importo com o que minha família pensa, não me importo com o que a sociedade vai dizer. Só me importo com você e com a vida que podemos construir juntos. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira dela e pegou suas mãos. Camila Santos, você quer se casar comigo? O pedido de casamento no quarto de hospital, na frente da avó que fingia dormir, mas estava obviamente ouvindo tudo, não era nada parecido com o que Camila havia sonhado quando era criança. Mas foi perfeito, porque era genuíno. Era Rafael sendo completamente honesto sobre seus sentimentos e suas intenções. Rafael, você tem certeza do que está dizendo? Perguntou ela, sua voz tremendo de emoção. Sua família vai surtar. Seus amigos vão questionar sua decisão. Você vai ter que enfrentar muito preconceito e críticas. Rafael sorriu e beijou as mãos dela. Camila,
Eu já enfrentei a pior coisa possível, viver sem você. Todo o resto é detalhe. Dona Maria abriu um olho e disse: minha filha, se você não disser sim para esse homem, eu mesma vou bater em você com a bengala. Camila riu através das lágrimas e olhou para Rafael com todo o amor que havia tentado esconder nas últimas semanas. Sim, sussurrou ela. Sim, eu quero me casar com você. Rafael se levantou e a beijou ali mesmo, no quarto do hospital, enquanto Dona Maria batia palmas da cama e gritava: enfermeira! Enfermeira! Minha neta vai se casar! A enfermeira, que veio correndo pensando que era uma emergência médica, encontrou a cena mais doce que já havia presenciado no hospital. Um homem elegante beijando uma moça simples, enquanto uma senhora idosa chorava de alegria na cama. Desculpe o alvoroço, disse Rafael para a enfermeira, sem soltar Camila dos braços. Acabamos de ficar noivos. A enfermeira sorriu e disse: parabéns, vocês fazem um casal lindo. E era verdade. Eles eram perfeitos juntos, não importava de que mundo viessem. A notícia do noivado de Rafael com Camila se espalhou pela alta sociedade da cidade como um incêndio. Eduardo e Helena ficaram furiosos inicialmente, tentando convencer o filho a reconsiderar sua decisão. Rafael, você enlouqueceu completamente, gritou Eduardo durante uma discussão acalorada no escritório da construtora. Você vai jogar fora tudo que construímos por causa de uma empregada? Mas Rafael estava irredutível em sua decisão. Pai, eu encontrei a mulher da minha vida. Se vocês não conseguem aceitar isso, o problema é de vocês, não meu. A determinação absoluta no olhar do filho fez Eduardo perceber que não havia mais volta. Helena chorou por dias, imaginando o que as amigas iam dizer. Mas quando conheceu melhor Camila durante os preparativos do casamento, acabou admitindo que a moça tinha um coração bom e genuinamente amava Rafael. O casal decidiu fazer uma cerimônia simples, mas Rafael fez questão de que fosse especial para Camila. Alugou um salão elegante, mas acolhedor. Contratou uma banda que tocasse as músicas favoritas dela e organizou tudo nos mínimos detalhes para que fosse o dia mais perfeito da vida de sua futura esposa. Camila escolheu um vestido branco simples, mas lindíssimo, que Rafael insistiu em pagar junto com toda a festa. Rafael, isso está custando uma fortuna, protestou ela durante os preparativos. Podemos fazer algo bem mais simples. Ele a beijou suavemente e respondeu: Camila, você só vai se casar uma vez na vida. Quero que seja exatamente como você sonhou quando era menina. A verdade era que Camila nunca havia sonhado com um casamento elaborado, mas estava tocada pela dedicação de Rafael em tornar tudo especial para ela. A reação da família Mendonça durante o casamento surpreendeu a todos. Eduardo, apesar das reservas iniciais, fez questão de acompanhar Rafael até o altar como padrinho, cumprindo seu papel de pai com dignidade. Helena, após conhecer melhor a história de vida de Camila e ver como ela cuidava da avó com tanto amor, começou a entender por que o filho havia se apaixonado por ela. Durante a cerimônia, quando viu Rafael olhar para Camila com tanto amor, enquanto ela caminhava em direção ao altar, apoiada no braço de um primo distante, Helena finalmente compreendeu que aquele casamento era sobre amor verdadeiro, não sobre conveniências sociais. Dona Maria estava na primeira fila, radiante em um vestido azul que Camila havia comprado especialmente para a ocasião, chorando de felicidade ao ver a neta realizando um sonho que nem sabia que tinha. O momento mais emocionante da cerimônia foi quando Rafael e Camila trocaram os votos que haviam escrito pessoalmente. Camila, disse Rafael, segurando as mãos dela e olhando diretamente nos seus olhos, você entrou na minha vida como uma brisa suave e se tornou minha tempestade, minha calmaria, minha âncora e minha liberdade. Prometo te amar não apenas pelo que você é, mas pelo que me torno quando estou ao seu lado. Prometo enfrentar qualquer obstáculo, superar qualquer diferença e construir um futuro onde nosso amor seja sempre mais forte que qualquer preconceito ou dificuldade. Quando foi a vez de Camila, sua voz tremeu de emoção, mas saiu clara e forte. Rafael, você me ensinou que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais ou diferenças de classe.
Me ensinou que sou digna de ser amada pelo que sou, não pelo que tenho. Prometo ser sua companheira em todas as jornadas, sua força nos momentos difíceis, e prometo te amar com a mesma intensidade e pureza que sinto hoje, para sempre. A festa de casamento foi uma celebração genuína do amor entre duas pessoas que haviam superado todas as probabilidades para ficarem juntas. Os convidados incluíam desde empresários importantes até os vizinhos humildes de Camila, e foi bonito ver como todos se misturaram naturalmente, unidos pela alegria do casal. Márcia, a cozinheira que havia alertado Rafael sobre os riscos do relacionamento, veio cumprimentá-los com lágrimas nos olhos. Seu Rafael, eu me enganei completamente. Vocês são perfeitos juntos, e peço desculpas por ter duvidado. Fernanda Macedo, a moça que os pais de Rafael haviam tentado apresentar como pretendente, também apareceu na festa com um namorado novo e cumprimentou Camila calorosamente. Você é uma mulher de sorte, disse ela sinceramente. Rafael é um homem especial, e vocês formam um casal lindo. A primeira dança como marido e mulher foi ao som da mesma música que haviam dançado no baile beneficente onde tudo começou. Enquanto giravam lentamente na pista, Rafael sussurrou no ouvido de Camila. Lembra da primeira vez que dançamos assim? Ela sorriu e respondeu. Como eu poderia esquecer? Foi quando me apaixonei por você de verdade. Eles riram juntos, lembrando de como eram diferentes naquela época, de como tinham medo de admitir os sentimentos, de todas as complicações que haviam enfrentado até chegar àquele momento perfeito. Não me arrependo de nada que passamos, disse Rafael, girando-a suavemente. Cada obstáculo, cada lágrima, cada momento de separação valeu a pena para chegarmos até aqui. Camila concordou, sentindo-se a mulher mais amada e realizada do mundo. Um ano depois do casamento, Rafael e Camila estavam esperando seu primeiro filho. A gravidez havia sido uma surpresa maravilhosa, e ambos estavam radiantes com a perspectiva de se tornarem pais. Camila havia se matriculado na faculdade de administração com o apoio total de Rafael, que fez questão de pagar seus estudos e sempre a incentivava a perseguir seus sonhos acadêmicos. Quero que você seja minha sócia de verdade na empresa, dizia ele, acariciando a barriga ainda pequena dela. Nosso filho vai ter uma mãe formada e independente. Camila se sentia realizada não apenas como esposa e futura mãe, mas também como mulher que estava conquistando suas próprias metas e construindo uma identidade profissional sólida. Dona Maria, completamente recuperada da cirurgia cardíaca, havia se mudado para uma casa confortável que Rafael comprou perto da mansão onde o casal morava. A avó de Camila se tornou uma figura querida na família Mendonça, conquistando até mesmo Eduardo, com suas histórias engraçadas e sua sabedoria de vida. Essa senhora tem mais classe natural que muita gente rica que eu conheço, admitiu Eduardo para Helena certa vez. A casa estava sempre cheia de visitas da avó, que adorava passar tardes inteiras conversando com Camila sobre a gravidez e dando conselhos sobre maternidade. Minha filha, disse Dona Maria numa dessas tardes, você viu como Deus trabalha de forma misteriosa? Quem diria que minha netinha empregada doméstica ia se tornar esposa de milionário e ainda por cima fazer faculdade? Quando o bebê nasceu, foi uma menina linda com os olhos castanhos da mãe e o sorriso do pai. Rafael chorou mais que Camila na sala de parto, segurando a filhinha pequenina nos braços e sussurrando promessas de amor incondicional. Ela vai crescer sabendo que o amor é mais importante que qualquer diferença social, disse ele para Camila, que estava radiante mesmo depois do parto cansativo. Ela vai aprender que o valor de uma pessoa não está na conta bancária, mas no tamanho do coração. Deram o nome de Maria Esperança para a menina. Maria em homenagem à bisavó, e Esperança porque simbolizava tudo que aquela família representava, a esperança de que o amor verdadeiro sempre vence as adversidades. 5 anos depois, Rafael e Camila tinham 3 filhos, e a construtora Mendonça havia se tornado uma das mais respeitadas da região, agora com Camila como sócia oficial, após se formar com louvor em administração.
Ela havia implementado programas sociais na empresa, oferecendo bolsas de estudo para filhos de funcionários e criando creches para as mães trabalhadoras. Você transformou nossa empresa em algo muito maior do que eu imaginava, disse Eduardo para a nora durante uma reunião de família. Trouxe uma consciência social que nós não tínhamos antes. Camila sorriu, sabendo que havia encontrado uma forma de usar sua posição privilegiada para ajudar outras pessoas que vinham de origens humildes como a dela. Na noite de seu 5º aniversário de casamento, Rafael e Camila estavam na varanda da mansão, observando as crianças brincarem no jardim, enquanto Dona Maria, agora com 85 anos, mas ainda esperta, contava histórias para os netos. "Você se arrepende de alguma coisa?" perguntou Camila, encostada no ombro do marido. "Da única coisa que me arrependo é de ter demorado tanto para perceber que você era a mulher da minha vida", respondeu Rafael, beijando o topo da cabeça dela. "E você?" Camila olhou para os filhos, para a avó querida, para a vida confortável, mas cheia de amor que haviam construído juntos. "Eu me arrependo de ter tentado terminar com você naquela época. Quase perdi a chance de viver a história de amor mais linda que alguém poderia sonhar." Rafael a beijou suavemente, e ambos souberam que, não importasse o que o futuro trouxesse, estariam sempre juntos, provando que o amor verdadeiro é realmente mais forte que qualquer barreira que o mundo possa impor. E assim, a empregada humilde e o milionário solitário construíram uma família baseada no amor, no respeito e na certeza de que haviam encontrado um no outro não apenas um parceiro romântico, mas um companheiro de vida verdadeiro. Sua história se tornou exemplo na cidade de que o amor não conhece fronteiras sociais e que quando duas pessoas se amam de verdade, são capazes de superar qualquer obstáculo e construir uma felicidade genuína e duradoura. O vestido vermelho que mudou tudo estava guardado cuidadosamente no closet, esperando o dia em que a pequena Maria Esperança crescesse e pudesse ouvir da mãe a história de como um convite para um baile transformou 2 vidas para sempre. E assim termina mais uma história de amor que nos ensina que o coração não reconhece diferenças sociais ou barreiras impostas pelo mundo. Rafael e Camila provaram que quando o amor é verdadeiro, ele é capaz de transformar vidas, superar preconceitos e construir uma felicidade genuína e duradoura. Às vezes, o destino nos apresenta oportunidades disfarçadas de convites simples, como um baile onde uma empregada humilde se transforma em princesa e conquista não apenas o coração de um milionário, mas também o respeito de toda uma família. O vestido vermelho foi apenas o começo de uma jornada que provou que o amor verdadeiro vence todas as adversidades. Obrigado por acompanharem mais uma história aqui no nosso canal. Se esta narrativa tocou o coração de vocês, deixem um like, se inscrevam para não perder as próximas histórias emocionantes e compartilhem com pessoas que também acreditam no poder transformador do amor. Deixem nos comentários, vocês acreditam que o amor pode vencer todas as diferenças? Contem suas próprias histórias de superação. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês com muito amor, prosperidade e momentos especiais ao lado de quem realmente importa. Até a próxima história. Um grande abraço e fiquem com Deus.